Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa sempre falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se hoje no Evangelho de Marcos. Na verdade, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Quero ler com vocês o capítulo 10, a partir do verso 41, que diz assim: Quando os outros 10 discípulos ouviram o que Tiago e João haviam perdido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais oferecem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Eu quero repetir isso. Entre vocês será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para resgate de muitos. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, na introdução desse vídeo, eu quero trazer para vocês uma perspectiva que eu já falei em outros vídeos, mas que é sempre bom nós lembrarmos. Jesus lidava com 4 tipos de pessoas, e eu vou deixar os discípulos por último. O primeiro era a multidão, e a multidão é aquele tipo de pessoa que queria saber, queria até conhecer o Senhor Jesus, queria ver os seus milagres, mas não queria se envolver, não queria compromisso. A multidão, ela era dominada justamente por esses líderes aqui. A multidão, nós podemos dizer que seria o tipo de pessoas que eram aquelas que eram mimadas, pessoas que queriam que fossem feitas apenas as suas vontades, que queriam ter os seus problemas resolvidos. A segunda eram os fariseus e os líderes religiosos, e aqui a qual eles falam as autoridades, os soldados, os centuriões e todos os líderes políticos. Esses conspiravam para parar Jesus a tudo quanto é custo, orquestrado logicamente por uma força muito maior que nós vamos falar, que é justamente os terceiros, que eram os demônios, que esses eram os únicos que sabiam quem Jesus era, mas estavam envolvidos logicamente numa guerra até um pouco cósmica, tentando a tudo quanto é custo parar a missão do mestre, mas sabiam já que seria sem sucesso. Mas eles eram os únicos que sabiam quem Jesus era, e Jesus mandava eles se calarem vez por vez. E o último que eu deixei, os discípulos, esses aqui a qual eu li. Os discípulos, nós vemos as histórias deles, e as histórias deles se refere justamente aos seus sucessos, que eram poucos, mas na maioria os seus fracassos, mas que estavam dispostos a tudo, a conhecerem esse reino que era o de Deus e como se agradava a Deus. Eles estavam aprendendo, e entre um e outro nós vemos os seus sucessos, mas mesmo assim mais o seu fracasso. E é importante ressaltar isso, porque a nossa vida, meus irmãos, ela é muito mais feita de fracasso do que sucesso. Ela é muito mais feita de sofrimento do que propriamente a vitória. Ela é muito mais feita de tristeza do que alegria. E eu não estou aqui para mentir para ninguém. É necessário, meu irmão, é necessário, minha irmã, nós cairmos para poder aprender a se levantar. É necessário nós errarmos para aprendermos. É necessário nós passarmos dias de tristeza para valorizar a alegria. E partindo desse princípio, eu quero fazer algumas aplicações, pertinentes a esse texto. Fala assim, quando os outros 10 discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. O que eles haviam pedido? Haviam pedido para se sentar ao lado de Jesus no reino dele. Haviam pedido para, num contexto geral, se tornarem os mais importantes, um do lado direito e um do lado esquerdo. E o que mais me impressiona é que houve a ajuda da mãe.
houve a ajuda da mãe nesse pedido. Nós vemos, eu não sei se nesse texto aqui eu nem cheguei a ler, mas que houve uma ajuda da mãe no sentido de pedir. E isso era um sentimento de se sentir importância, de se sentir dominando sobre os outros. E por que os outros ficaram indignados? Todos eles numa atitude carnal, tomando satisfação, agindo totalmente pela carne, pelos sentimentos, pelo sentimento de superioridade, o que é um pecado. Se todos nós andarmos de farda, se todos nós andarmos de mãos dadas, quem é que sacará as armas? Se nós todos andarmos de mão dada, quem é que vai apontar os dedos apontando? Eu tenho falado isso com vocês repetidas vezes. Agora, a grande verdade é que eles estavam indignados, e Jesus traz uma resposta justamente com referência a isso. O pecado deles naquele momento era esse, mas Jesus fala para eles. Então Jesus os reuniu e disse: a intenção de Jesus é sempre nos manter unidos. A intenção de Jesus é sempre que nós estejamos alinhados. E Jesus, ele representa justamente isso, irmãos. Ele coloca todo ser humano sujeito às mesmas coisas, ao tempo, ao pecado e à morte. E somente quem aceita ele vence esses três. Eu falo vence de maneira satisfatória. O tempo, nós temos a vida eterna. Quem crê nele não perece. O pecado, nós somos santificados mediante ao processo que nos é nos colocado. E santificados pelo nome dele. Santificados pela verdade, como ele ora. Santificados pela cruz do Calvário. E a morte já não exerce mais domínio sobre nós, porque o salário do pecado é a morte. E ele fala: vocês sabem que os que são considerados líderes deste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. E é justamente isso, meus irmãos. Em outras versões trazem domínio. O que é o domínio? O domínio, ele acontece sobre nós justamente sobre aquilo que nós obedecemos. Isso é retratado em Romanos 6,16. Paulo fala que nós somos escravos daquilo que nós obedecemos. Se nós somos escravos do pecado, então como consequência teremos a morte. Mas se nos tornamos escravos de Deus e obedecemos a vontade de Deus, como consequência obtemos a vida plena e a sua justiça, que justamente se faz em Jesus Cristo. E precisamos ter essa perspectiva bem viva para aquilo que eu vou falar agora. Ele fala: quem quiser ser entre vocês, porém, será diferente. Por quê, irmão? Porque quem está sobre Jesus não está sobre domínio nem do tempo, nem da morte e nem do pecado. Como que eles exercem domínio sobre nós? Justamente sobre os nossos pecados, sobre o nosso medo, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas mazelas. Mas como nós percebemos pelas Escrituras, a nossa fraqueza, ela não é moeda. Eu quero repetir: a nossa fraqueza, ela não é moeda. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo, numa longa conversa com Deus, fala: Deus, tira de mim esse espinho. Ele fala: roguei 3 vezes ao Senhor para que me tirasse o espinho na carne, mas quando o Senhor me disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Mas isso se dá à nossa escolha, irmãos. Isso se dá à nossa escolha. Não é a revelia. Nós podemos perceber pelo mesmo texto que eu ministrei para vocês anteriormente sobre o filho pródigo. Ele faz uma escolha: ou você se mantém perto ou você se mantém longe de Jesus. Essa é a grande diferença, irmãos. Não é o pecado em si, e sim a diferença de escolher. Os discípulos estavam numa luta constante contra a carne deles para conhecer eles mesmos, para poder seguir em frente. E é justamente nesse momento que eles descobrem quem eles são. Eu gosto do filme do Pequeno Príncipe, né? Conheça-te a ti mesmo, porque é através do conhecimento de nós, do autoconhecimento de Jesus, aliás, através do conhecimento de Jesus, que nós chegaremos ao conhecimento de nós mesmos. E é importante saber, porque ele fala essa questão de
ele fala assim: quem quiser ser líder, ou seja, quem quiser se tornar grande no meu reino, tem que se tornar servo. E a identidade está totalmente atrelada à serventia, à servidão. Sim, a identidade nossa está totalmente atrelada àquilo que ele nos prometeu. Eu quero ler com vocês, que diz assim, ó, Salmo 56, versículo 4, que diz assim: louva a Deus por suas promessas. Em algumas versões trazem palavras: confio em Deus e não temerei. E o que me poderá fazer os simples mortais? Você percebe que o salmista, ele desvincula a necessidade de agradar os mortais justamente seguindo as suas promessas. E eu tenho falado porque a promessa e o propósito, elas estão extremamente alinhadas. Agora, quem não sabe o que veio fazer nesse mundo, corre um sério risco de não conhecer a si mesmo. Eu quero repetir. Quem não sabe o que veio fazer esse mundo, corre um sério risco de não saber quem é. E isso é sério, porque quem não sabe quem é, meu irmão, não sabe escolher. E quem não escolhe, as outras pessoas escolhem para eles. E ela se torna escrava. Mesmo que ela pode se tornar escrava até do vitimismo, até de si mesmo. Porque quando eu delego para mim a função para o pastor de orar para mim, de pregar a palavra, de conhecer a palavra, de ler a Bíblia, quando eu delego a função para os outros, sabe, de exercer tudo aquilo que tem que ser feito mediante a justiça, eles escolhem para mim. E automaticamente, se eles errarem comigo, eu atribuo culpa para eles, mas nós sabemos que eles exercem poder com mão de ferro. Não há questionamento. E o que nós devemos fazer, meus irmãos? Nos levantar. Muitas vezes nós queremos correr, nós queremos a bênção, e essa é a grande diferença da multidão com os discípulos. Eles desejavam sim a bênção, mas eles desejavam mais ainda conhecer o mestre. Eles desejavam mais ainda conhecer o abençoador. Nós vemos isso, Pedro, acontecendo na peça maravilhosa. Ele larga os peixes e segue Jesus. Ele larga os peixes. Ele larga os peixes. Ele larga os peixes. Yeshua. Irmãos, olha, a serventia, ela traz para nós justamente o espírito que nós precisamos ter mediante a esse mundo de aprendizado daquilo que nós temos, porque Jesus venceu o mundo e nós devemos andar como o mestre andou. Ele fala assim, ó, a quem quiser ser o primeiro entre vocês, se torne escravo de todos. Irmãos, torne-se escravo de todos. Eu quero ler com vocês um texto que está em Romanos 5, que fala justamente do Senhor Jesus, que nos ensina através da atitude dele o que acontece. Eu quero ler o versículo 15, o 18 e o 20 em sequência. Eu vou ler primeiro o 15, que fala assim, ó, mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. No versículo 18 ele fala, é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe a vida a todos. Irmãos, o que ele está falando é justamente entre aquilo que nós escolhemos, entre servir e não servir. E nesse processo nós vamos escolher a dor que nós queremos passar. A dor do processo de gerar um milagre que gera sim muita dor, gera muita angústia, muita pressão no coração, mas nós somos purificados de todos os sentimentos ruins e a paz que excede todo entendimento alcança o nosso coração, ou a dor de abortar o processo, abortar o milagre. E assim está pecando contra o Senhor. E isso tudo influenciará pessoas automaticamente. E o que nós devemos fazer? Focar no dom. Por quê? Porque Jesus já venceu aquilo que nos atemoriza, que é o próprio pecado. Ele fala, a lei, no versículo 20, a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. O pecado é coisa séria, irmão. O pecado ele é coisa séria. Ele mata você, mata as outras pessoas que estão ao seu redor. Nós devemos ter consciência disso. Eu já citei isso e vou citar outra vez. O filme do Augusto Cury,
como que é eu esqueci o nome dele agora, mas eu acho que é o pescador de sonhos, eu esqueci agora o nome, mas é alguma coisa assim. Ele tem um suicida, um médico que está suicidando, e o mendigo se apresenta diante dele, sobe lá escondido de todo mundo e fala com ele, fala assim, ó, um suicida é um assassino. E a hora que ele confronta ele no pecado dele, ele fica assim, né? Você fala, que você está ficando maluco, meu irmão? Porque todo mundo, quando é confrontado no pecado, é a primeira coisa que faz. Um ladrão não gosta de saber que é um ladrão. Um mentiroso não gosta de falar que ele é um mentiroso. Sabe, uma pessoa que cometeu injustiça não gosta de saber que ela cometeu injustiça. Assim, muitas vezes eu tive dificuldade. E aí ele fala assim, é um assassino, porque depois que você morre, você não percebe a semente que você planta. Mas aqui os seus parentes, os seus amigos, os seus irmãos vão estar morrendo a cada dia, toda vez que se lembrarem da cena de ver você lá embaixo, estratalhado no chão. E assim é isso que ele está falando. E esse problema o Jesus resolveu, porque ele fala assim, mas à medida do que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Ou seja, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, tudo que nós precisamos, nós encontramos em Jesus para servir. E é justamente durante a serventia que descobrimos a nós mesmos e no propósito que se cura a ferida. Sim, porque, meus irmãos, o trabalho do Senhor é o quê? É amar. Um mestre da lei questiona Jesus para pegar ele em contradição. E eu acho que tem Lucas 12, ele fala, mestre, qual é o maior mandamento de todos? E o mestre devolve para ele, fala assim, qual que você acha que é? Você que é mestre da lei, escreveu toda ela. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo. Ele fala, está certo, mas deve incluir amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Isso se resume à lei e os profetas. É o que Jesus fala, isso se resume à lei e o profeta. Por quê? Porque naquele processo de amar os outros, no processo de descobrir o meu dom, lapidar ele, para que ele sirva as outras pessoas, assim como eu faço com vocês, irmãos. Vocês acham que mesmo que o Alisson todo dia está com vontade de pregar? Às vezes você pode perceber a diferença entre uma pregação e outra, porque às vezes eu estou aqui pela graça de Deus, eu dobro meu joelho aqui no chão e falo, Senhor, hoje eu não dou conta, mas é pela sua graça, porque tem dia que a gente não quer, a gente se sente rejeitado, a gente se sente da mesma forma, mas é nesse processo que ele vai limpando o nosso coração e nos ensinando a amar. Eu costumo falar que nós somos aquilo que repetidas vezes nós somos. Então, se você tem problema com perdão, meu irmão, o que vai acontecer? A hora que você estiver orando, pedindo a Deus, Deus me ensina a perdoar, ele vai mandar pessoas que te ofendem. Quando você pedir força, ele vai mandar exercício. Quando você pedir fé, ele vai mandar situações a qual a sua fé vai ser colocada à prática. Senhor, me ensina a amar. Ele vai colocar do seu lado pessoas difíceis de serem amadas, com problemas, para você ajudar. É isso, nós somos o que repetidas vezes fazemos. Então nós nos tornamos escravos daquilo que escolhemos ser. E ele fala, pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para dar a sua vida e servir. Eu quero ler um último versículo que está em Salmos 19, versículo 7. Porque eu vi o The Chosen lá e eu gostei muito. Eu vi o The Chosen e o Jesus conversando com João Batista, e ele fala assim, João Batista questionando ele assim, mas o senhor está demorando muito a fazer, enquanto ele já estava fazendo. E ele fala assim, você não está fazendo a vontade do Pai? Ou Jesus fala assim, não, eu vim para isso, para fazer a vontade do meu Pai. Mas fazer a vontade, aí ele comenta algo que eu achei excepcional, que não está na Bíblia, mas que nós percebemos. Ele fala, fazer a vontade do meu Pai não torna a vida mais fácil, pelo contrário, pode tornar ela um pouco mais complicada, mas nós somos guardados pela paz daquele. Isaías 26, versículo 3 fala, conservarei a mente em paz daquele cujo propósito em mim está firme. E olha só o que fala Salmo 19, 7, para nós terminarmos, fala assim, a lei do Senhor é perfeita, está falando dos mandamentos, das leis, ela revigora a alma. Revigorar fala de converter, de apontar para um novo caminho, de conservar, de manter ela forte, de renovar as forças dela. Revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos, trazem conhecimento. Agora, qual que é a lei do Senhor? Irmãos, está justamente no Salmo 56, versículo 4. Louva a Deus pelas suas promessas. Paulo claramente, ele se mantinha fiel a isso.
Ele sabia que a grandeza dele, para ser grande, não estava nele. A grandeza dele estava justamente em se submeter à grandeza de Deus. E Paulo reconhecia que Deus tinha um propósito específico para a vida dele. E ele, sabe, tinha prazer em cumprir. Por isso ele conseguia falar, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Há um prêmio, meu irmão. Há uma virtude sim, mas há um aprendizado. E qual que é o segredo disso tudo, Alisson? Ficar perto de Jesus. Fica perto de Jesus, meu irmão. Eu estou pregando para alguém aqui que está com vontade de desistir. Fica perto de Jesus. Não afasta do mestre, não. Fica perto de Jesus. Eu sei que está difícil, mas está doendo, irmão. Vai doer mesmo. Fica perto de Jesus. Fica perto de Deus. Sabe? É a lei dele que revigora a alma. Podemos escolher a dor, mas sabendo que vai enfrentar mais cedo ou mais tarde a dor. Agora eu vim de lá e eu conheço, eu sei como é. Não quero voltar para lá, não. Continua firme, tá? No final das contas, a promessa, e ele é fiel. Hebreus 10, 23, fiel é quem te prometeu. Tudo vai se cumprir, tudo que foi declarado se cumprirá. Eu quero deixar essa palavra com vocês, irmãos, que vocês possam ficar na paz do Mestre até uma próxima mensagem, lembrando que ele tem a recompensa para o nosso sacrifício. Tchau, tchau.